Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Vamos lá. Lembrando que embaixo você tem a nossa playlist com todo o conteúdo de cinemática. Perdeu alguma aula? Dá uma olhadinha lá e acompanha todo o conteúdo. Não pula etapa. Física, você tem que aprender uma coisa, bem aprendido, alicerçou, condensou aquele conhecimento, vai pro próximo. Condensou aquele conhecimento, vai pro próximo. Se você caiu de paraquedas nessa aula e não viu nada das aulas anteriores, não adianta você assistir. Volta lá pro início da playlist que está aí e assiste desde o início, porque você precisa acompanhar o raciocínio e a complexidade do raciocínio com o decorrer das aulas. Beleza? Hoje é uma aula de exercício, galerinha. A aula de exercício é a aula de aprofundamento. Então, nós não vamos ver coisas tão triviais quando a gente só explica. Nós vamos ver coisas mais fáceis, coisas médias e também coisas mais complexas. Beleza? Bem, outro detalhe, se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma das aulas. E se você marcar o sininho, você recebe assim que eu postar a aula em primeira mão. Fechou? Vamos lá então? Olha só. Quando a gente vai fazer hoje, exercício hoje, é de ordem de grandeza e de notação científica. Basicamente, essas duas frentes, ok? Vamos lá então? Olha só. Pera. Antes da gente começar, eu tenho um desafio para você. E o desafio é simples. É só falar uma frase. Se você conseguir falar essa frase de primeira e sem errar, e uma velocidade normal, sem ficar parando, beleza. Aí eu digo que você é o cara, beleza? Se você não conseguir, você fica obrigatoriamente, pela sua consciência, assistir a aula até o final, tentar resolver os exercícios, dar o pause quando eu falar para você dar o pause no início de cada questão e tentar resolver depois, comparar com o que a gente resolveu aqui. Fechou? Tranquilo assim? Então olha só. A frase é a seguinte. Xuxa, a Sasha sumiu. Você me ajuda a achar a Sasha? Ah, moleque. É de primeira, calma lá. Não vem me enrolar não. Vou repetir para você. Xuxa, a Sasha sumiu. Você me ajuda a achar a Sasha? Agora é com você. Tenta aí. Errou, né? Então bora para as questões. Vamos resolver. Ah, moleque. A questão número 6 do seu material, a questão número 6 fala assim, ó. Com base na teoria dos logaritmos significativos, com a utilização da régua centimetrada, a figura está aqui, é correto afirmar que o comprimento da régua acima será... Olha só. O que eu tenho aqui? 7, eu tenho certeza desse valor, certo? Eu tenho certeza absoluta desse valor. Agora, olha aqui. Esse segundo valor, eu estou em dúvida. Eu não tenho certeza desse outro elemento. Aqui, ó. Aonde exatamente acaba o meu comprimento aqui da listra vermelha. Então, esse elemento aqui, eu falo que ele é o quê? Eu falo que ele é duvidoso. Então, quando eu vou analisar os algarismos significativos, eu verifico sempre. Quem eu tenho certeza? 7. Quem é meu elemento duvidoso? Esse elemento aqui. Beleza. Eu uso apenas um elemento duvidoso. Tá certo? Apenas um. Apenas uma casa depois do 7 que seja duvidoso. Essa escala está em centímetro. Tá certo? É uma régua. A régua, né, ela é escalonada, ela é demonstrada os seus valores em quê? Em centímetros, não é isso? Então o que a gente vai fazer? Olha lá. Eu sei que eu tenho 7 centímetros, vírgula alguma coisa. Certo? Esse alguma coisa é o quê? São os milímetros. Mas eu tenho certeza do valor dele? Não, não tenho. Mas eu vou usar aqui. Vou usar. Quanto é que dá para contar aqui? 1, 2, 3. Eu acho que ele acaba lá no 3. Mas esse cara aqui é o duvidoso. Concorda? Concorda. Eu só posso considerar um elemento duvidoso. Então, olha lá. Esse elemento é o meu duvidoso. Eu só considero um duvidoso. Então, pela teoria dos algarismos significativos, qual é a minha resposta certa? Letra A, de 7,30 centímetros. Perfeito? Não. Por que não? Porque aqui está considerando duas casas decimais. Eu vou considerar apenas uma casa depois do que eu tenho certeza. Quem é que eu tenho certeza? Do 7. Então, eu vou considerar apenas o 3, porque ele é meu elemento duvidoso. Eu não posso colocar uma dúvida em cima da outra. Vamos pensar assim, para a gente entender melhor, né? No máximo, eu coloco um duvidoso e paro. Então, aqui seria letra C. Letra C de
Coração selvagem, meu Deus do céu. Ah, o amor é lindo, né, pessoal? Fácil, muito fácil. Essa é daquelas questões que você não pode perder no Enem, beleza? É uma questão muito fácil, tranquilo? A questão é, eu sabia que era algarismos significativos? Ainda não, né? Mas agora você já sabe. Eu tenho um algarismo significativo que eu tenho certeza, um valor que eu tenho certeza, e eu coloco o quê? Só um elemento duvidoso na minha resposta. Fechou? Vamos lá? Questão número 8. Fala assim, ó. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender seu aquecedor, consumiu uma caixa de palitos de fósforo a cada mês. Cada caixa apresenta em média 40 palitos. A ordem de grandeza, de novo, olha lá, ordem de grandeza do número de palitos consumidos ao final dos 10 anos será. Vamos ver? Olha lá. Uma pessoa percebeu que durante 10 anos, para acender, ela usou caixa de fósforo, tarará, mês a cada caixa apresenta média de 40 palitos. Mas ele fala aqui, 40 palitos por mês, a cada mês. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 12. Beleza? Então bora lá. 4 vezes 12, 48. Quantos zeros eu tenho? 2. Acrescenta aqui, ó. 2 zeros. E aí, o que eu vou fazer? Vou passar esse cara para potência de base 10. Como? Eu posso multiplicar esse cara aqui para 1? Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Beleza. Então, olha lá. Em potência de base 10, quanto é que vale 1? Quanto é que é 1 em potência de base 10? É o 10 elevado a quanto? 0. Certo? 10 elevado a 0. Agora, olha o macetezinho aqui, olha, que eu já vi com vocês. Olha, quando eu quero pegar esse cara e deixar em notação científica, que primeiro a gente coloca a notação científica, depois a gente passa para a ordem de grandeza. Então, olha lá, para notação científica, esse cara, ele tem que ser um valor n qualquer, ou m qualquer, que ele seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ele está nesse intervalo? Não, então eu tenho que transformar. O que eu vou fazer? A minha vírgula está bem aqui. Para deixar ele entre 1 e 10, se eu andar uma casa, ele fica entre 1 e 10? Não, porque ele fica 480, ainda não ficou. Ando mais uma casa, ele fica entre 1 e 10? Também não, 48. Não serve. Ele fica entre 1 e 10 agora? Fica. 4,8 ele fica. Beleza, então. 4,8 vamos colocar aqui, ó. 4,8. Beleza. Vezes 10 elevado a alguma coisa. Quando ele foi para 4,8, o que aconteceu com esse número aqui? Ele era 4.800. Ele aumentou ou diminuiu para 4,8? Ele diminuiu para 4,8, não é isso? Diminuiu para 4,8. Fechou? E aí, olha só. Quando ele diminuir aqui, toda vez você vai fazer isso, olha aqui. Quando ele diminuir esse valor, você vai aumentar esse expoente. Beleza? Quanto, Fontenelle, que eu vou aumentar? O mesmo número de casas que você andou. Quantas casas você andou? 1, 2, 3. Diminuindo. Então lá você vai aumentar 3. Então mais 3. 0 mais 3 dá quanto? 3. Beleza, Fontenelle? Essa aí é fácil. Ótimo. Então olha só. 4,8 vezes 10 é a terceira. Questão anterior que a gente falou sobre isso aqui, olha. Quando esse número passar de 3,162, o que eu faço? Acrescento 1 no meu valor do expoente. Para quê? Para que eu possa gerar minha ordem de grandeza. Quanto é minha ordem de grandeza, então? 10 elevado à quarta. Essa aqui é a minha ordem de grandeza. E se fosse um valor aqui menor que 3,162, aí eu não acrescentaria 1, eu deixaria só 10 a terceira. Deu para entender agora o que é a ordem de grandeza, galera? Sem dúvidas agora? Então olha só, 3,162 é o quê? A minha referência, tá certo? A minha referência que nós vimos lá na aula de notação científica e ordem de grandeza. Fechou? Beleza? Vamos lá para a próxima então. Olha só então, vamos lá. A questão 10 fala assim, ó, o conceito de grandeza vetoriais e escalares é fundamental no estudo da física para garantir uma correta compreensão dos fenômenos e a precisa determinação das intensidades dessas grandezas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que contém, do ponto de vista da física, apenas grandezas escalares. Beleza. Aí tu vai começar a ler e vai falar assim, Fontenelle, eu não vi intensidade de corrente. Realmente, você não viu ainda. Mas vamos por eliminação. Vamos ver o que nós vimos já. Eu quero só escalares, tá certo? Vamos ver. Peso é força, nós já falamos sobre isso. Peso é escalar?
Não, porque é uma força. Força não é escalar. Logo, essa aqui também cai fora. Força também não é escalar. Letra C. Velocidade é escalar? Não, não é escalar. Tem direção e sentido. Então, de cara, só pode ser quem? A letra D, de danadinha. Nossa, que rápido. É, meu caro. Essa aí tá besteira, né, cara? Fácil demais, que dá até raiva de uma questão dessa. Não acredito. Vamos, garotos. Vamos. Vamos para a próxima. Então, vamos lá, olha só. Questão 11. A cidade alternativa na qual a unidade descrita não é uma unidade básica ou fundamental do Sistema Internacional de Unidades. Primeiro, o que é unidade fundamental? São 7. Quais são? Quais são essas 7? Vamos lá. Massa é. Comprimento é. Tempo é. Intensidade de corrente elétrica é. Então tem 4. Faltam 3. Quais são as 3? Intensidade luminosa, quantidade de matéria e temperatura. Então são essas unidades fundamentais. Todas as outras serão unidades derivadas. Porém, ele quer que seja o quê? Do Sistema Internacional de Unidades, mais conhecida como Sistema Internacional. Beleza? Vamos lá. Ampere é Sistema Internacional? É. Você não viu ainda, para ver só no terceiro ano, mas é. Segundo, unidade de tempo. Beleza, Sistema Internacional. Metro. Beleza. E grama? Não. Grama não é. Grama é CGS. Lembra lá da aula de sistema de unidades? Pois é, meu caro. Não pode perder, né? Uma questão dessa cair, uma questão dessa aqui direto. Só correr pro abraço. Beleza? Fechou? Vamos lá então, galerinha. Próxima. Questão 13 fala assim, ó. Um indivíduo precisou esvaziar um reservatório de água de 1,3 metro cúbico para não desperdiçar água. Resolveu guardá-la em galões de capacidade de 300 decímetros cúbicos. Quantos galões serão necessários para conter todo o líquido do reservatório? Olha lá. Eu tenho decímetro cúbico e metro cúbico. Não tem como trabalhar com as duas unidades diferentes. Tem que igualar primeiro as unidades para poder trabalhar. Sempre é assim, tá certo? Então, olha só. Como é que a gente vai resolver? Eu tenho metro, decímetro, centímetro. Quando eu tiver... Aí vem milímetro para cá vem decâmetro, hectômetro, quilômetro, beleza? Aí vamos colocar só o que vai importar pra gente. O metro seria 1,3 metro cúbico. 1,3. Lembra? Cada casa um algarismo, perfeito? Porém, se eu tivesse quadrado, seriam 2 casas em cada algarismo. À esquerda, vírgula. Beleza? E se eu tenho 3 elevado à terceira, são 3 casas em cada algarismo, em cada casinha. Beleza? Então, olha só, presta atenção. Quando eu andar essa vírgula aqui, ó, pra cá, olha o número que eu tenho. 0 na frente do número, quando tem vírgula aqui, ó. Esse 0 na frente não interessa. Então vai ficar só 1. 3 mais 2 zeros, 3 e 2 zeros, vírgula. A minha vírgula está onde? Em decímetro cúbico. Então isso aqui é decímetro cúbico. 0 para cá importa? Não, 0 depois da vírgula não importa. Lembrou lá? Se você não assistiu a aula, né, a nova aula que fala sobre volume, fala sobre área, dá uma olhadinha lá. Lá no final tem um acréscimo, tá beleza? Então vamos aqui, ó. Assim que eu não preciso colocar essa vírgula. Eu sei que esse cara aqui é o total, tá certo? E eu sei que um galão tem quantos decímetros? Um galão tem 300 decímetros cúbicos. Um galão. Então, 1.300 galões, vou precisar de quantos galões? 1.300 decímetros cúbicos, vou precisar de quantos galões? X. Ah, papito. Então era só você ter transformado a parte difícil. Olha aqui a parte fácil chegando. Multiplica, faz o cruzo. Se você não aprendeu, aprende lá, ó. É só fazer o de baixo com o de cima e o de cima com o de baixo. Nossa. E aí eu faço x vezes 300. Olha, cara. X vezes 300 é igual 1.300 vezes 1. 1.300. Passa o 300 dividindo, vai ficar 1.300 dividido por 300. E aí o que eu faço aqui com zeros? Corta, corta. 13 por 3, olha lá, vai dar x igual. 13 por 3 não dá exato, né? Se eu colocar 4, 4 vezes 3, 12. Para 13 falta sobrando 1. Tá certo? Então vai dar 4, alguma coisa, concorda?
Mas ele quer quantos galões? É mais de 4? É, por quê? 13 por 3 vai dar 4, alguma coisa. 4, na verdade, 3 alguma coisa, não é isso? 3 vai embora, vai dar uma diesel, na verdade. Então, olha, só 4 galões dá? Não, tem que ter mais um galão para colocar esse 0,3 aqui, concorda? Então só pode ser a letra D, de danadinha. Mas essa danadinha é danada, né? Que ela aparece direto pra gente, né? Letra D, D. Fechou? Beleza? Fácil ou muito fácil? Besteira, né? Só que você tem que ter assistido a aula. Se você não assistiu a aula, aí fica complicado, tá ok? Vamos para a próxima, então. Questão 4, fala assim, ó. Caiu no Enem 2016. Então, a galera que está aí atenta ao Enem, com o objetivo de bater o Enem, vamos lá. Vamos, não vem com esse cara de, nossa, a questão é grande demais, Fontinelli. Pois é, assim que cai no Enem. É só assim? Não. O Enem tem questões fáceis, muito fáceis, questões médias e questões difíceis, tá certo? Essa aqui é uma questão que vai dar um certo trabalho. Essa questão, ela tá de média para difícil. Beleza? Vamos lá então? Fala assim, ó. Benjamin Franklin, de 1706 a 1790, por volta de 1757, percebeu que 2 barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados dos barcos. Olha só que interessante. Inquirindo mais a respeito, soube que habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água para impedir que o vento agitasse e atrapalhasse a pesca. Olha que louco, né? Joga óleo para ele estabilizar melhor, né? Em 1774, Frank resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá de 4 ml de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Olha só, cara, 4 ml se espalhou por 2.000 metros quadrados, tá vendo só? Formando um filme fino, um filme, olha só, quando a gente fala um filme é porque é algo muito fino, realmente, né? Fala assim, ó, embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza do tamanho das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura. Nas condições de experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho da ordem de... O que você vai fazer? Primeiro, destaca tudo que é importante. Dá um pause, não vê minha resolução ainda. Dá um pause na videoaula e destaca tudo que é importante e vê se vai bater com o que eu vou destacar para você como sendo importante. Beleza? Vai lá, dá um pause que eu vou continuar aqui. Vamos lá. Então, olha só. 4 ml, tá certo? Informação importante. 2.000 metros quadrados, informação importante. Ele forma apenas uma camada com uma única molécula de espessura, informação importante. E a pergunta, nas condições de experimento realizado por Frank, as moléculas do óleo apresentam um tamanho da ordem de, ou seja, ele quer saber a ordem de grandeza. Então, tenho 4 pontos importantes aí. Fechou? Bateu com o meu destaque, o seu? Beleza, então. Já começamos bem. Agora temos que fazer o quê? Começar a fazer, de fato, a nossa resolução baseada nessas 4 principais informações aqui. Fechou? Vamos lá, então? Galerinha, olha só, então. O que eu vou fazer? Eu resumi a questão nas 4 informações pra gente. Quais são as 4? O 4 ml, que é um volume. Eu vi os 2 metros quadrados, que é uma área. E eu quero saber o quê? A ordem de grandeza, sabendo que a espessura, né? A espessura é de uma molécula, beleza? Olha só, galerinha. Essa camada, vamos supor que fosse uma figura geométrica. Tá lógico, a gente sabe que ela não vai ser exata assim, né? Mas vamos supor que ela fosse, só para a gente entender melhor como é que a gente pode calcular esse volume. Olha só. Vamos supor que o óleo se espalhasse assim, tá? Só para a gente poder fazer cálculo. Beleza. O que acontece? Se essa é a minha camada que está sobre a água, como fosse uma tábua, né? Sobre a água, o que acontece? Eu pegaria aqui, olha, eu tenho uma área e eu tenho uma determinada altura. Essa altura eu não sei. A área eu sei? Sei, ele falou aqui para mim, ó, 2.000 metros quadrados. Beleza? Sendo que essa espessura, que é a altura minha, o que acontece? É cada
molécula que fica alinhada linearmente. Por que ela fica alinhada? Porque ele falou que a camada é formada por uma única molécula na sua altura, beleza? Na sua espessura. Então tá aqui, ó. É como se tivesse apenas uma camada aí de molécula. Se eu tenho uma camada de molécula, eu vou achar o que nessa altura? Justamente a dimensão da molécula. Eu vou achar o tamanho da molécula. Beleza? Olha lá que top, né? Como é que eu vou achar essa altura? Olha, eu tenho altura, eu tenho área. Essa figura geométrica aqui, eu vou ter um determinado volume. Quem é que vai me dar esse volume? É justamente o volume de quem? Da colher de chá. Ok? Como é que eu calculo isso? Ora, volume de um paralelepípedo, eu vou ter a área da base vezes a minha altura. Esse meu volume eu tenho? Sim ou não? Tenho. Mas está em qual unidade? Mililitro. Tá? A área eu tenho, está em quê? Metro quadrado. Olha o problema aqui. Metro quadrado na minha área e mililitro. Isso é problema? Claro. Porque apesar da gente trabalhar com volume, área e altura, quando eu trabalho nesse sentido, eu tenho que trabalhar com a mesma base. Olha lá. A minha área, se ela está em metro quadrado, a unidade de base é metro. Em uma dimensão. Como são duas dimensões, é metro quadrado. Lembra lá, se você não assistiu a aula que eu regravei de sistema de medidas, dá uma olhadinha lá, tá aqui no playlist, tá? Porque lá eu falei de metro quadrado e de metro cúbico, como é que transforma, beleza? Dá uma olhadinha lá. E aí, olha só, aqui tá em ml. Nessa mesma aula eu falo para você como é que eu transformo ml para quê? Para metro cúbico. Tá certo? E aí, quando eu transformar de ml para metro cúbico, o que eu vou achar? O meu volume. Então, eu vou ter, olha, o volume em ml, só que em metro cúbico. E eu tenho um metro quadrado, que é a minha área. Quem vai faltar? Justamente a minha altura. Olha as minhas respostas, todas em metro. Então, eu vou passar tudo para a unidade base, o quê? Metro. A área já está, mas o meu volume não está. O meu volume está em 4 ml. Então, eu vou passar tudo para quê? Eu vou passar tudo para metro cúbico. Primeira coisa, eu vou passar esse cara aqui para litro. Vou tirar esse mzinho aqui. Nós já vimos que esse mzinho aqui, ó, ele é mili. Mesmo mili lá de milímetro. Lembra? Então, vai lá. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Quando nós falamos isso, olha, só as subunidades. Lembra lá da sua aula de sistema de medidas. Nós falamos sobre isso aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí eu falei para você, olha, o metro, galera, tem unidade base, 1. O deci, 10 a menos 1 metro. O centímetro é 10 a menos 2 metro. E o milímetro, 10 a menos 3 metro. Lembra disso aqui? Então, olha, o mili é 10 a menos 3, tá aqui, ó. Então, esse 4 mililitro vale quanto? 10 a menos 3 litros. Vamos lá? Então, vamos fazer, ó, 4 mililitros é igual a 4 vezes. O mili vale quanto? 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 litros. Fechou. Parei aqui essa questão, tá? Parei aqui porque eu já transformei para litro. Só que eu preciso de uma outra informação. Qual é a outra informação? A informação é que nós falamos lá no sistema de medidas também. 1 metro cúbico vale quantos litros? 1000 litros. Lembra disso? 1 metro cúbico vale 1000 litros, tá? Então, olha só, eu tenho que 4 vezes 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3 litros. Lembra que 1000 litros é 10 a terceira, né? Fica mais fácil de trabalhar assim, ó. Beleza? 4 vezes 10 a menos 3 vai valer quantos metros cúbicos? Não sei. Então, o que eu falo? Eu falo que é x. X vai ser esse cara. O que eu faço aqui? Faz o cruzo. Já sabe fazer o cruzo? Se não sabe, tem que aprender. Regras de 3 simples, diretamente proporcionais, sempre faz o cruzo. O que é isso? Pega o de baixo, multiplica com o de cima, pega o de cima, multiplica com o de baixo. Nossa, não acredito que é só isso. É, menino, nem te conto. Olha lá. 10 a terceira x é igual a 1 vezes 4 vezes 10 a menos 3. Pronto. X agora é matemática básica, né? 4 vezes 10 a menos 3, olha lá. 4 vezes 10 a menos 3. Passo 10 a terceira o quê? Dividindo. Como é que vai ficar aqui, ó? 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a terceira. Certo? Quando eu jogo ele lá para cima, o que acontece com o expoente? Muda o
sinal do expoente. Então, olha lá, quanto é que vai dar isso? 4 vezes 10 o quê? 4 vezes 10. 10 a menos 3 com 10 a menos 3. A mesma base, quando ela está multiplicando, o que eu faço com o expoente? Eu somo o expoente. Então, o que eu vou fazer aqui? Menos 3 com menos 3, menos 6. Eu estou achando o que é isso? Estou achando metro cúbico, porque o x está dado em metro cúbico. Então, vou colocar aqui, ó, metro cúbico. Observa que essa questão aqui, ó, se você não sabe transformar, você já perdeu a questão. Por isso que lá na revisão, eu fiz uma aula só de sistema de medidas. Sacou? Porque é importantíssimo, cara. Toda a física, primeiro, segundo, terceiro ano, você tem que saber muito bem sistema de medidas. A gente vai trabalhar isso aqui pra você, né? Nem que tu não queira, tu vai ter que aprender. Nem que seja na força. Beleza? Mas vai. Então, se você não está com dúvida, alguma coisa assim, volta lá na aula de sistema de medidas, assiste para você poder transcorrer nas outras aulas tranquilo. Fechou, galerinha? Vamos lá então? Olha só. O que eu achei aqui? Metro cúbico. Eu achei o volume que 4 ml ocupa, mais em metro cúbico. Tá certo? Então eu achei aqui, galera, olha, esse volume aqui eu já tenho. E essa área eu também já tenho. O que falta? A minha altura. Olha só. Então, vou fazer bem aqui, ó. Volume é quanto? 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6. Igual. A minha área é quanto? 2.000. Posso pegar esse 2.000 aqui e colocar assim, olha. 2 vezes 10 a terceira, lembra? 10 a terceira é 1.000, olha. Então, esses 3 zeros aqui é 1.000. 10 a terceira vezes H. Vou passar esses caras aqui que estão multiplicando, vou passar para o outro lado como? Dividindo. Olha só, cara, não acredito. Terceira. 10 a terceira, quando eu passo lá para cima, o que acontece com o expoente? Igual aqui, ó. 10 a terceira passou lá para cima, o que aconteceu com o expoente? Mudou de sinal. Beleza, vou dividir aqui então. 4 com 2 deu quanto? 2i. 2i vezes 10 a terceira jogou lá para cima, jogou. O que aconteceu com o expoente? Mudou de sinal. Isso é igual a H. Então fica 2 vezes 10 a menos 9. O que é isso? É o meu H. Se você quiser, você pode colocar assim, ó. H igual, para ficar bonitinho, né? 2 vezes 10 a menos 9 metros. A ordem de grandeza, qual é? É esse número aqui. Porque ele vai até 3,162. Quando ele é menor que 3,162, ele fica exatamente esse valor. Se fosse acima de 3,162, por exemplo, se fosse 4, aí eu tinha que somar 1, que não é o caso. Só relembrando aí a regrinha da ordem de grandeza, beleza? Então, qual foi a letra que deu aqui? Letra D, de danadinha. Nossa, Fontinelli. Essa questão aqui, você podia perder essa questão? Podia. Aonde é a parte difícil dela? Sistema de medidas. Olha lá. Eu falei para vocês que é importante, né? Fechou? Vamos para a próxima, então. Vamos lá, então, pessoal. Questão número 9. Fala assim, ó. Astrônomos medem a velocidade de afastamento de galáxias distantes pela detecção da luz emitida por esses sistemas. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia é em km por segundo. É proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec, MPC. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble. E seu valor mais aceito é de 72 km por segundo por MPC. O parsec, PC, é uma unidade de distância utilizada na astronomia, que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é de 1.440 km por segundo. Utilizando a lei de Hubble, pode-se concluir que a distância até essas galáxias medida em quilômetro é igual a... Olha lá, muita informação. É uma questão que não é difícil, mas ela se torna complexa em função da quantidade de informações que ela te dá, tá certo? Informações novas. Normalmente você não ouve falar sobre isso, aí elas parecem muito estranhas. Então o que você tem que fazer? Primeira coisa, ler tirando os dados, o que você consegue de retirar de dados da informação. Beleza? Dá um pause aí que a gente vai continuar. Vamos lá. Eles medem a velocidade de afastamento de uma galáxia distante, detecção da luz emitida por esse sistema. Beleza, não falou nada até aí. A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia em km por segundo é, olha lá, a velocidade de afastamento é proporcional à distância.
até a Terra, medida em megaparsec, MPC. Nessa lei, a constante de proporcionalidade, você lembra disso que eu falei para vocês? Lá na revisão sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, eu falei justamente sobre essa proporcionalidade, que existe uma constante para ela, né? E falei em várias fórmulas como é que ela se aplica. Ela apareceu de novo esse assunto aqui. Ele falou que a constante é quem? A constante de Hubble. Então, olha só. Essa constante é H0. Ela quer dizer que ela é proporcional a quem? Existe uma proporcionalidade entre quem? Entre a velocidade e a distância. Elas são proporcionais. Quando fala que são proporcionais, quer dizer que são diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, o que você lembra? É uma divisão ou multiplicação? Lembra lá que a gente falou disso? Então, é uma divisão. A velocidade sobre a distância é uma divisão. Ele fala que essa divisão é a constante de Hubble. Beleza? Então ele fala, e esse valor mais aceito é 72 km por segundo megapc. Então olha lá, esse H0 é 72 km por segundo. A velocidade parsec é uma tarará, beleza. Ele não falou mais nada aqui, ó. Ele falou que existe uma relação, beleza, essa relação que vou usar mais lá na frente. Tarará. Observações astronômicas determinaram que a velocidade de afastamento de uma determinada galáxia é 1440 km por segundo. Então tá aqui, ó. 1440 sobre D. E ele quer saber o quê? A distância. Então tá aqui, ele quer saber o D, tá certo? O que eu faço aqui? Multiplico D, passo D multiplicando, passo 72 o quê? Dividindo. Então vai ficar, olha lá, D igual 1440 dividido por 72. Posso cortar 144 por 72? Pode, dá quanto? 2. Com 0, 20. Mas cuidado aqui, olha. Essa velocidade aqui está em km por segundo. Beleza. Esse aqui está em km por segundo. Esse H0 aqui, ó, que é a constante, ele está em km por segundo sobre MPC. Então ele está em km por segundo sobre MPC. Esse cara aqui que é o problema, ó. Esse MPC aqui, ó. Quando eu vou analisar aqui as unidades, o que acontece? Esse km por segundo vai sumir com esse km por segundo, mas vai sobrar esse cara aqui, ó. É assim que a gente analisa velocidade derivada. É assim que a gente analisa unidade derivada. Então eu passo esse MPC lá para o outro lado. Quando eu passar lá para o outro lado, o que acontece? Ele vai passar aqui, ó. MPC. Vai passar aqui, ó. MPC. E vai ficar aqui, ó. MPC. Então a minha resposta, ela está em MPC. O que acontece? Eu vou falar que 20M é mega. Mega é 10 a sexta. Lembra lá dos múltiplos? Eu falo que vocês vão precisar disso o tempo todo. E vocês não botaram fé, né? Então, olha lá. 10 elevado a sexta MPC. Só que a pergunta dele é em quilômetros. Medida em quilômetros. Tá certo? E aqui, olha, eu sei o quê? Que ele fala, ó. O parsec é uma unidade de distância utilizada em astronomia que vale aproximadamente 3 vezes 10 a sexta metros. Então, beleza. Vamos aqui, ó. 3 vezes 10 a 16 é um parsec, vale 3 vezes 10 elevado a 16. Quanto foi que eu tinha achado? 20 vezes 10 a sexta. 20 vezes 10 a sexta parsec. Isso vai valer quanto? X. Só tem um detalhe, esse cara aqui está em metro, no final tem que passar ele para quilômetro, porque a resposta ele quer aqui em quilômetro. Então a minha resposta que eu vou achar aqui é em quê? Metro. E aí eu vou ter que transformar ele para quilômetro no final. Como é que eu faço aqui? X vezes 1 dá X. Opa, pelo menos uma continha fácil, X. Agora 20 vezes 3 vezes 10 a 16 vai ficar como? 20 vezes 3, 60. Coloca logo aqui, ó. 60. 10 a sexta com 10 a 16 dá quanto? 10 a 22. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? O que eu posso fazer? Eu posso logo deixar esse cara em notação científica. Em notação científica, lembra da questão anterior. O que eu fiz com o meu 60? Diminuir uma casa. Nesse caso aqui, eu vou diminuir uma casa. Então, vai ficar 6. Quando eu diminuo aqui, o que eu faço com o meu expoente? Aumenta. Aumenta quanto? Aumenta o mesmo número de casas que eu andei aqui. Aqui, olha, eu andei uma casa para 6. Então, aqui eu vou somar
uma unidade. Porque aqui eu diminuí uma casa, aqui eu vou somar uma unidade. Sempre ao contrário, não é isso? Pelo macete que eu passei para vocês. Isso então vai ficar 23 metros. Tá certo? Metros. E aí eu tenho que passar metros para quilômetros. Lembra como é que a gente faz isso? Eu tenho que tirar 1000. Tá? Porque 1 quilômetro é 1000 metros. O 1000 é 10 à terceira. 10 à terceira, olha aqui, ó. 10 a 23. Então tem que subtrair quanto daqui? 3 unidades. E como é que fica? 6 vezes 10 elevado a 20, o quê? Quilômetro. Ah, só pode fazer assim, Fontenelle, substituindo direto? Não. Você pode fazer pela tabelinha, se você quiser também. Tá certo? Mas grava, porque isso aqui sempre a gente usa. De quilômetro para metro, o que eu faço? De quilômetro para metro eu acrescento 3 casas decimais. De metro para quilômetro eu diminuo 3 casas decimais. Diminuir 3 casas decimais significa que eu estou diminuindo 3 valores do meu expoente. Então eu tenho que a resposta é 6 vezes 10 elevado a 20. Tem essa resposta aqui? Tem. Letra C, de Cornélius. Fechou? Ah, moleque! Olha lá. Eu falei para vocês, essa é uma aula de aprofundamentos, não é isso, galerinha? Mas olha, tem dúvida? Manda no comentário, tá certo? Manda aí no comentário que a gente vai respondendo na medida que for aparecendo as dúvidas. Fechou, galerinha? Outra coisa, tá meio embaçada essa parte de metro, quilômetro e tal? Vai lá em sistema de medidas e dá uma olhada lá. Não tem como você, né, seguir querendo pular 5 degraus de uma vez. Não dá, meu cara, a perna não chega lá, beleza? Vamos lá então? Fechou? Vamos lá, fala assim, ó. Questão 14. Fala assim, ó. Em 2014, um importante trabalho publicado revelou novos dados sobre a estrutura em larga escala do universo, indicando que a nossa galáxia faz parte de um superaglomerado chamado Laniakea, com massa de cerca de 10,17 estrelas, como o Sol, que tem 2 vezes 10 30 kg de massa, aproximadamente. Em 2015, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a cientistas que descobriram uma das menores massas, 4 vezes 10 elevado a menos 33 gramas, a de um neutrino, um tipo de partícula elementar. Em ciência, uma maneira de trabalhar com valores muito grandes ou muito pequenas é a ordem de grandeza. Com base nas duas descobertas apontadas, quantas vezes a ordem de grandeza da massa de Laniakea é maior que a de um neutrino? Então ele está pedindo assim, ó, quantas vezes a ordem de um é maior que a ordem de outro. Beleza, então bora ver aqui. Essa massa aqui, olha, de Laniakea, ela vai ser o quê? Olha o que ele falou. Ele falou que esse aglomerado tem massa de 10 elevado a 17 de massa como a do Sol. Então 10 elevado a 17 da massa igual a do Sol, que tem uma massa de 2 vezes 10 a 30. 2 vezes 10 a 30, tá certo? O que eu faço aqui? Lembra lá. 17 com 30, base, mesma base, ó, 10 e 10, o que eu faço? Soma os expoentes, já vimos isso hoje. 10 elevado a 47, mas tem um 2 aqui. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a 47. Beleza? 17 mais 30. O 2 eu conservei. Só que isso aí em quilômetros. Em quilograma. Certo? Beleza. E aí ele fala que a massa do neutrino é 4 vezes 10 a menos 33. A massa do neutrino é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 33. Já tem um problema aí. Qual é o problema que você tem que resolver? Olha lá. Quilograma, grama. Não pode. Então vamos igualar. Vamos deixar tudo em grama. 2 vezes 10 elevado a 47. Quanto vale o quilo, pessoal? Quilo. Vale quanto? 10 a terceira. Certo? Gramas. O K vale 1000, 10 a terceira. 10 a 47 com 10 a terceira dá quanto? Massa de Laniakea, que vai ser o quê? 2 vezes 10 a 50 gramas. Fechou? O que ele quer? Ele quer que eu pegue e trabalhe a ordem de grandeza desses caras. Quanto é a ordem de grandeza desse cara aqui, ó? A ordem de grandeza de Laniakea é quanto? 10 a 50. Beleza. A ordem de grandeza do neutrino, observa, esse cara aqui passou de quanto? De 3,162, concorda? Então o que eu tenho que fazer aqui?
somar 1, lembra disso? Então, quando eu somo 1 aqui, qual vai ser a ordem de grandeza desse cara? A ordem de grandeza dele vai ser quanto? Do neutrino. Vai ser 10 elevado a quê? Menos 32. Tá certo? O que ele quer que eu faça? Quantas vezes a ordem de um é maior do que a ordem do outro? Beleza? Ele quer o quê? Da Laniakea maior do que a do neutrino. O que eu faço para saber isso? Eu pego a ordem de grandeza de Laniakea e divido pela ordem de grandeza do neutrino. Toda vez que você quiser saber quanto é maior que o outro, você divide os dois. Tá certo? E aí o que acontece? Qual é a ordem de grandeza de Laniakea? 10 elevado a 50. Qual é a ordem de grandeza do neutrino? 10 elevado a menos 32. Joga esse 10 elevado a menos 32 lá para cima. Ordem de grandeza de Laniakea sobre ordem de grandeza do neutrino. 32, quando vai lá para cima, o que acontece com o expoente? Muda o sinal. 10 elevado a 32 positivo. Vai fazer o que aqui? Mesma base, o que eu faço com o expoente? Soma os expoentes. Então fica 82. Essa é a minha resposta. 10 elevado a 82. Letra A. De amor selvagem. Meu Deus, Fontinelli. Essas questões estavam caprichadas, não estavam, Fontinelli? Eu tenho que te mostrar o Enem como ele é. Não adianta ficar te iludindo só com questão fácil. Eu falei para você. Hoje era uma questão de aprofundamento. Então, meu caro, larga de preguiça, vamos estudar, porque a gente está aqui contigo para te ajudar no que você precisar. Fechou? Então, aí eu te pergunto, e aí, você já caiu de bicicleta? Já, não já? Mas agora está começando a pedalar? Se você caiu aqui de novo e errou uma ou outra questão, não tem problema. Faz de novo, tenta novamente, porque o sucesso, meu caro, é para quem persiste. A diferença que vai alcançar o sucesso e quem não vai alcançar o sucesso é justamente você ter chegado no fim desse vídeo e pegar todas as anotações e ter tentado entender ao máximo. O que falta você fazer? Apenas colocar os seus comentários, as suas dúvidas aqui nos comentários. É aí pronto. Aí eu sei aonde você está errando e vou lá dar essa mão para você poder seguir essa jornada. Fechou? Valeu, galerinha. Até mais. Um abraço e até a próxima.